Glória a Deus. Quantos crê que Ele vem? Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Isso, por gentileza, mantenha alto o microfone, que eu vou afastar aqui. Eu vou tentar falar de maneira bem pausada, visto que eu estou com uma rouquidão um pouco acentuada. Eu falei com a minha esposa. Vou tentar falar bem devagar, para poder conseguir aqui trazer tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Neemias capítulo 3, versículo 3, vai dizer o seguinte. Os irmãos encontraram, amém? Os filhos de Racenar edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Pode tomar seu assento. E nesse momento, só repita comigo, faça essa oração comigo, é 3 coisinhas simples. Fale com o Senhor nesse momento. Ó Deus, preparado está o meu coração para receber a tua palavra. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre reforma, reconstrução. Estamos falando sobre a necessidade de reformar não só os muros, não só as paredes, mas principalmente as portas das nossas vidas. Semana passada foi falado sobre a porta do gado. E nós vimos que a porta do gado era a porta das ovelhas, era o próprio Jesus, simbolizando o próprio Jesus. E ele diz: eu sou a porta das ovelhas. E da mesma forma que quando a ovelha passa para dentro do aprisco, ela sente segurança, da mesma forma, quando nós chegamos até Cristo, sentimos o refrigério da sua graça. E hoje nós iremos falar sobre essa porta do peixe. A princípio eu não sabia do que se tratava, mas uma análise bíblica que eu fui fazendo durante a semana, e confesso aos irmãos que eu tive que estudar um pouco mais do que o normal, tendo que incluir até meus horários de almoço do trabalho, porque é um tema que nós não temos muitos relatos. Então nós temos que buscar tudo que a Bíblia vai envolver, e de Gênesis a Apocalipse, para poder achar as referências necessárias. Tá? Mas tudo para poder embasar biblicamente. A palavra de Deus em Colossenses 2,17 vai dizer que as coisas que aconteceram no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, serviram de sombra para as coisas futuras. Então, tudo o que aconteceu no Antigo Testamento já prefigurava o próprio Cristo. Então, havia um propósito de refletir no futuro. Então, o que nós vemos depois, o que veio acontecer no Novo Testamento e o que tem acontecido em nosso tempo, já era sombra naquele tempo, de maneira figurada, era falada, tá? De maneira simbólica. E Hebreus 8:5 vai dizer que a sombra das coisas celestiais era sombra. E eu estou falando isso para você entender exatamente a importância desse tema, tá? Porta do peixe. Quem foram os responsáveis pela reconstrução da porta do peixe? Já é dito no texto, os filhos de Racenar, ou Sena, que vai falar um pouco mais à frente, mas isso também não é tão importante. Mas a questão é o que significa o nome, porque os nomes no Antigo Testamento e até no Novo Testamento está ligado intimamente com o propósito da pessoa. É assim como nós vimos, por exemplo,
é Oliabe, se não me falha a memória, que foram os arquitetos do templo, do tabernáculo. Eles tinham um nome, tinha um nome que era Tenda do Senhor e a outra Sombra da Casa do Senhor, alguma coisa assim. Então o nome estava intimamente ligado. E esse aqui também, quem vai construir? Vai ser os filhos de Racená. Racená significa espinhoso. Ele não está falando de uma pessoa espinhosa igual a gente conhece, que espeta o outro. Não, só estava apontando para o propósito dele, que nem ele mesmo sabia, mas veio a saber nesse dia, quando Deus o chamou para fazer. Então, foi a eles que Deus deu a incumbência de reconstruir a porta da fonte, a porta dos peixes. E o interessante é a ordem da construção. Como que é a ordem da construção para nós hoje? Alicerce, parede, a gente faz todo o preparativo por dentro para, por último, colocar as portas e as janelas. Mas Deus falou, em Jerusalém vai ter que ser as portas reconstruídas primeiro. E no mínimo é estranho isso para nós, e nós precisamos perguntar por que as portas. Porque porta fala de decisão, porta fala de voluntariedade. Você só abre a porta da sua casa para entrar quem você quer que entre, e você fecha também para não entrar quem você não quer que entre. E por que Deus falou que deveria ser iniciada a construção pelas portas? Porque Israel, o pecado, toda deturpação espiritual e toda degeneração espiritual de Israel, toda idolatria entrou pelas portas. Foram eles quem colocaram para dentro. Pode entrar. E se nós permitirmos entrar, como Paulo diz, o pecado todo dia jaz à porta. Vai dizer lá para Caim, Deus vai falar, o pecado jaz à porta, mas compete a você resisti-lo e não atendê-lo. E da mesma forma Paulo fala que todos os dias o pecado está à nossa porta batendo. E é necessário nós falarmos, na minha casa você não tem direito de entrar, na minha casa você não é bem-vindo, eu não vou permitir você entrar e contaminar a minha família. Porque se entrar, toda a destruição que ocorreu, todo o exílio, todo o cativeiro, veio através do pecado, veio através da porta ser aberta para quem não deveria abrir. Então cuidado com a sua porta. E nós estamos aqui hoje para entender qual porta que eu abri talvez e você abriu para quem não deveria, e qual porta que nós precisamos fechar. Ainda dá tempo de tocar quem entrou e mandar Jesus entrar e fazer morada novamente. Ainda há tempo. A localização da porta, ela ficava próximo ao antigo mercado do peixe. E isso é interessante, porque é uma estratégia. Ela ficava próxima ao antigo mercado do peixe. E mostra para nós também uma coisa interessante aqui. Isso aqui eu estou trazendo alguns dados históricos, porque eu preciso trazer o plano de fundo para depois avançar para as aplicações. Eu quero chegar logo na aplicação. É até mais fácil quando chega na aplicação, dependendo. Mas temos que passar por aqui. Então, próximo ao antigo mercado do peixe, da mesma forma que os pescadores saíam e voltavam com os peixes para abastecer o tanque na porta do peixe, assim Jesus nos comissiona a sair dessa porta do peixe para ir buscar peixe para trazer para dentro. Da mesma forma Ele espera que nós saiamos desse tanque onde nós estamos, que nós venhamos ir atrás, pescar mais peixes e trazer para dentro desse tanque. Já estou mais ou menos introduzindo para você saber sobre o que é, do que se trata a porta do peixe, sem fazer muito suspense.
O que esta porta agora, para começar as aplicações, o que esta porta tem a ver conosco? É uma pergunta que nós precisamos fazer nessa altura. Tá bom, pastor, porta do peixe, o senhor já falou, já mostrou a localização dela, já mostrou o que ela simboliza. E agora o que tem a ver conosco, essa porta antiga, da cidade antiga de Jerusalém? O que tem a ver? Essa porta trata-se de uma referência direta à evangelização. Direta à evangelização dos pecadores. É uma referência diretamente ligada à pesca. E nós vamos ver isso biblicamente. Jesus falando sobre isso. Nós vamos ver a raiz do hebraico no Antigo Testamento, porque é necessário, nesse ponto, a gente tem que apelar para tudo, para poder entender o que se trata esse texto. Vamos ver o Antigo e depois vamos ver o Novo Testamento, tá? As principais referências que mostram isso para nós, que essa porta tem a ver conosco, está em Lucas 5. E vamos abrir a Bíblia hoje, irmãos. Eu espero que os irmãos não fecharam, né? Porque é importante mantê-la aberta, irmãos. O pastor Edilson falou que é domingo até, para nós entendermos e acompanharmos aquilo que está sendo falado. Lucas 5, eu já vou estar lendo para não tomar tempo, porque eu quero acabar no horário. Já falei que ia falar pausado, já não estou falando. Mas amém. Eu disse que eu ia tentar, né? Lucas 5, do 5 ao 10, vai dizer: respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, recolheram grandes quantidades de peixes, tão grandes que suas redes se romperam. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase afundaram. E depois ele vai avançando, porque Jesus ele fala, tanto falando como mostrando. A maneira dele atrair a atenção de Pedro, do pescador Pedro, foi dando a ele a capacidade de pescar em um momento totalmente desfavorável para a pesca. Meio-dia não é hora de pesca, e Pedro sabia muito bem. Por isso ele fala, pescar, melhor horário é à noite. Até o pior pescador sabe disso, que o melhor horário para pescar, ainda mais no mar, é à noite, não é durante o dia. Tá vendo? Até o pior pescador tem essa noção. Então aqui fala que ele ficou a noite inteira pescando, não pegou nada. Então Jesus ele vai atrair ele através primeiro da pregação, porque é o que vai dar fé e combustível para ele acreditar e lançar a rede novamente. E depois Jesus ele fala depois, lança a rede ao mar. E quando ele vê os peixes subindo, a teoria dele caiu por terra, a experiência de pescador de sei lá quantos anos caiu por terra. E ele fala, ele cai de joelho e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um homem pecador, se afasta de mim. E ele fala, a partir de hoje serás pescador de homens. Se você acha maravilhoso pescar peixe, quanto mais pescar homens, você vai saber o que é maravilhoso. Então ele começa aqui a mostrar para nós que o peixe está intimamente ligado à evangelização dos pecadores. E da mesma forma que Pedro ficou a noite toda naquela agonia de tentar pegar um peixe e lançar a rede certa e não pegava, da mesma forma nós temos que entender que não vai ser na primeira jogada que nós vamos pescar. Não é na primeira rede que a gente já vai arrebanhar o maior número de peixes. Às vezes vai ser várias tentativas. Por isso que há familiares nossos que não veio ainda, talvez 20 anos, e você continue lançando a rede, não desista. Porque se você parar de lançar a rede, você corre o risco de perdê-lo para sempre. Para você cumprir o seu propósito, você tem que lançar a rede até o fim. Está vivo? Então há esperança, continua lançando.
Depois que morreu, aí é Davi falando: enquanto está viva, eu oro, enquanto estava viva, eu orava e jejuava, porque estava viva, mas agora morta, eu irei até ela não volta até mim. Então é entender as coisas. Enquanto estamos vivos, podemos fazer a obra de Deus. Então nós vemos a admiração de Pedro pela quantidade de peixe, pelo poder de Cristo. E aquilo cativou Pedro. Como que esse homem tem poder e domínio sobre os peixes dessa maneira? E ele vai mostrar para ele que o mais maravilhoso ainda é pescar homens para o reino de Deus. Mateus 13, 47 ao 48 vai dizer o seguinte. Eu já vou estar lendo aqui, mas os irmãos quiserem acompanhar, fiquem à vontade. Mateus 13, 47 vai dizer, por que eu estou dizendo? Eu disse que peixe, na Bíblia, diz que fala da nossa responsabilidade com a evangelização dos pecadores. Mateus 13, 47 e 48 vai dizer que esses peixes diz respeito aos homens. Vai dizer, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual apanha toda espécie de peixes. Então ela cheia, puxam-na para a praia, e assentando-se, escolhem os bons para os cestos, os ruins, porém, lançam fora. Então, duas coisas. Jesus ele está falando, ele está se colocando na condição de pescador e dizendo que é da mesma forma que é lançada a rede ao mar e se puxa toda espécie de peixe. E ele mostra que ele não faz distinção. Ele chama a todos, independente. Ele chama a todos, mas aí depende da nossa decisão para sermos escolhidos ou não. Agora a definição da palavra peixe no hebraico nós temos dagá, significando multiplicação, aumento. Esse é o significado da palavra peixe no Antigo Testamento. Multiplicação. Falar da porta do peixe é falar de multiplicação e é falar sobre qualidade também. Nós temos um ditado que é muito dito quando nós fracassamos em algumas coisas. Quando nós vemos pouca gente, nós falamos: Deus se importa mais com qualidade do que com quantidade. Mas isso passou a ser uma desculpa de quem não tem coragem de ir lá fora para tentar buscar. É conversa de gente preguiçosa, e eu estou me envolvendo nisso, que ainda não entendeu que para pegar não é só fazer esse evangelismozinho que nós temos feito, não. Só gritar os quatro ventos, ou entregar um folhetim e achar que isso está bom, não está. Evangelização é falar: eu quero alma, eu quero alma, e eu vou até o fim para me conseguir. Há um homem chamado Moody na história, e esse homem, ele fez um propósito em seu coração. Ele disse, ele fez com Deus, de falar de Jesus pelo menos uma vez, todos os dias. Todos os dias ele tinha esse pacto com Deus. Todos os dias, não pode encerrar o dia sem eu falar de Jesus para alguém. E Moody, ele vai um determinado dia, ele não tinha encontrado ninguém. E chega na noite, ele vai preocupado pelas ruas, procurando alguém para ele poder anunciar a Cristo. E ele não encontrando ninguém, já à noite, ele entra no metrô. Entra de vagão em vagão, não acha ninguém para evangelizar. Vai atravessando até que ele chega no maquinista, e ele anuncia Cristo ao maquinista. Ele desce na última parada, vai embora para casa a pé, porque não tinha mais o metrô de volta. E no outro dia ele recebe o jornal à mão: o último metrô da noite tombou, e o maquinista apenas que estava no trem morreu. E ele se alegrou, se ajoelhou e falou: obrigado, Pai, pela oportunidade de anunciar o Senhor
para aquele homem no último momento. Então, mostrando a responsabilidade que nós temos que ter quanto à evangelização. Então essa é o significado de multiplicação no reino de Deus, de peixe no Novo Testamento. No Antigo Testamento, multiplicação. E é interessante lembrar que multiplicação e qualidade no reino de Deus andam juntos. Pelo menos tem que andar. Se não estão andando, é porque há algo divergente no meio do caminho. Ou talvez é porque a qualidade não é tão qualidade assim. Então precisamos investigar, fazer uma auto-investigação para vermos como nós estamos lidando e qual o tipo, mensurar o tipo de qualidade que nós achamos que é qualidade. Eu disse aqui, para nós ganharmos alma para o reino de Deus, nós precisamos ser mais intensos do que o normal. A palavra de Deus vai nos dizer, não a palavra de Deus, em algum momento ela vai dizer assim, mas Orlando Bayer, ele vai dizer que todos os grandes ganhadores de alma foram homens e mulheres incansáveis em oração. Só aqui a gente já perdeu. Incansáveis em oração. Eram homens que passavam a madrugada a fio, orando. Eu quero alma. Há pessoas que falavam, me dá alma, senão eu morro. Há um evangelista, que não é citado o nome dele, mas está no livro Os Heróis da Fé. E esse evangelista diz que quando ele chega, o narrador diz que quando ele chega naquela cidade, todos ficam pasmos com ele, com a conduta daquele homem. Era um homem que não era de muitas palavras, mas o semblante era diferente. E ele entrava na casa aonde ele estava hospedado, e o rapaz perguntou para o dono da casa, quem é esse evangelista aí, esse homem aí que está na tua casa? Aí ele falou, rapaz, eu não sei que homem é esse, mas eu sei que todas as vezes que eu procuro ele está em oração. Ele falou, esses dias atrás eu vi ele entrando no templo de manhã para orar. Ele não comeu a noite, o dia inteiro. À noite eu fui lá para ver como é que ele estava jogado de bruço no púlpito, colarinho todo esgaçado já, o suor escorrendo, e ele batia no chão, agonizando e pedindo, Pai, se o Senhor não me der essa cidade, para que eu continuar vivo? Ele falava, Senhor, se o Senhor, eu não posso viver se essa cidade continuar perdida, não posso. E ele orava e chorava e gemia. Sabe o que é isso? É a união com o sentimento de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. À medida que nós vamos se relacionando com Cristo, nós nem percebemos, quando vê a gente está sentindo como Ele. A gente olha e já não é o nosso sentimento, mas é o sentimento de Deus em nós. O Espírito Santo tem o propósito de colocar o sentimento de Deus em nós. Olhar para os perdidos com dor, olhar para os perdidos com compaixão e misericórdia, e não como mais um juiz querendo penalizar. Louvado seja Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. No Novo Testamento, a palavra peixe do grego é iktos, que significa mover-se rapidamente. E no Antigo Testamento a gente vê a obra missionária acontecendo assim, rápido. Isso é interessante, que a Bíblia ela sempre é clara no que ela diz. Mover-se rapidamente. A gente vê os apóstolos correndo daqui para lá, pregando, levando o evangelho, horas ameaçados de morte, horas perdendo tudo, mas estavam ali, pregando. Quando pensavam que iriam conseguir parar eles, daqui a pouco eles ouviam dizer que mais uma cidade foi ganha para Cristo. E assim acontecia, porque havia o sentimento de Cristo. A evangelização precisa, para ela ser eficiente, precisamos ter o sentimento de Cristo.
Se não tivermos o sentimento de Cristo, quando formos às ruas, o cansaço vai bater, a dúvida vai bater na hora de falar. Nós vamos se perguntar: por que eu estou fazendo aqui? Nessa hora da tarde, ela vai me estar em casa dormindo, estou perdendo tempo. Por isso tem que ter o sentimento de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra ictus também, algo interessante que eu anotei. As iniciais da palavra ictus em grego formam a frase: Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. As iniciais da palavra ictus em grego formam a frase exatamente: Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Mostrando que a mensagem é essa: mover-se rapidamente para entregar a mensagem que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador. Aquele Jesus Cristo, gregos, que vocês chamam que é loucura, Ele morreu por nós. Ele é Filho de Deus e Ele é Salvador. Para vocês, judeus ortodoxos, está aqui, ó, Jesus Cristo é o Filho de Deus Salvador. Para vocês, pode ser que Ele era maldito por ter morrido no madeiro, mas na verdade Ele se fez maldição por nós. Jesus Cristo Salvador. A mensagem. Por isso que a mensagem evangelística é sobre Jesus. É simplesmente apresentá-lo. Por isso que a pregação lá fora não tem muita teologia, né? A pregação lá fora, todos nós sabemos, é curta e grossa, né? No modo de dizer, tá, irmãos? Não estou dizendo que nós falamos de maneira áspera lá fora, não. É com respeito. Só que ela é simples. É uma verdade que pode ser ouvida tanto para quem sabe ler e sabe escrever, como para quem não sabe nem o A e o U. Porque nós queremos ser ouvidos. Então, esse é o nosso propósito, o qual Deus colocou sobre a nossa vida. A Porta dos Peixes era uma das portas mais antigas da cidade velha de Jerusalém, local sagrado para o povo de Deus. Até hoje, pelos arqueólogos, pela arqueologia, é possível ver vestígios dessa porta, deste ambiente, mostrando a veracidade da Bíblia Sagrada. Até hoje tem essa porta. Louvado seja Deus. A paixão, e outra coisa que é interessante nós observarmos aqui, que é sobre a paixão de Cristo por almas. A paixão de Cristo por alma, ela perdura desde a eternidade. O que é isso, desde a eternidade? O tempo na eternidade passa? Tem passado, presente e futuro? Não tem. Quando fala de eternidade é que Deus, Ele amou, ama e sempre amará. Sempre. Deus é apaixonado por almas, e a gente vê, eu estou usando a palavra paixão, porque paixão fala de algo que ferve, fala que há algo que movimenta você. Isso é paixão. Amor é algo mais duradouro, mas paixão é algo que todo cristão tem que ter. Na adoração tem que ter paixão para entregar o louvor. Na pregação tem que ter paixão para entregar a mensagem de Cristo com amor. Então paixão é necessário, é o que vai dar intensidade, aquilo que é intenso. Louvado seja Deus. Então nós vemos essa paixão de Cristo pelas almas. Não à toa Cristo dizer em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É Deus expressando o seu amor pela humanidade e despertando os seus discípulos. Eu amo eles, amo vocês, chamei vocês para também resgatar eles. A primeira missão de Cristo qual foi na terra, irmãos? O maior missionário de toda a história, 3 anos de ministério apenas. 3 anos.
30 ele começou, 33 finalizou. 3 anos de ministério. Toda a humanidade hoje sabe quem é Jesus. 3 anos. O que você faz em 3 anos para ser lembrado, irmãos? Mas ele é Jesus. O que ele fez não pode ser esquecido de maneira nenhuma. Ele vai dizer que quando eu for erguido, é necessário que eu seja erguido assim como Moisés ergueu a serpente no deserto e atraiu a todos a ele, eu seja erguido. E quando eu for erguido, todos atrairei a mim. Então a cruz é o maior símbolo que faz nós olharmos para Cristo e lembrar o que ele fez por nós. E por isso é o que nós precisamos passar para os outros, anunciar. Louvado seja Deus. Ele requer de nós esse mesmo cuidado. Nós vemos em Marcos 16:15: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quando que Jesus disse isso? Quando ele estava subindo, quando ele estava sendo assunto ao céu. Ou seja, todo o tempo que ele passou na terra, a gente via ele em grupos de pecadores, pregando, evangelizando, fazendo missão. O próprio Deus fazendo missão na terra. E depois, por isso que nós somos chamados de embaixador de um reino, porque ele vai, porque ele é o rei. Ele é o rei do reino para o qual nós estamos caminhando. Mas ele deixou nós como representante para anunciarmos a ele. É por isso que Paulo fala, somos embaixadores de Cristo. E aqui nós analisamos, ele anunciou até aqui. Aí ele fala ali a partir de Marcos 16:15: ide agora vós e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 28:18 ele vai dizer: toda autoridade foi me dada no céu e na terra, portanto ide. Ou seja, vocês estão debaixo da minha autoridade, pode ir. Da mesma forma que eu fiz missão, vocês farão em meu nome. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão outras línguas, em meu nome tocarão os enfermos, eles serão curados. É a palavra de Deus. Então, ou seja, a mesma missão que ele fez, ele deu a nós e confiou a nós fazermos. Agora a igreja é responsável. A igreja continua. Naquele grande dia nós vamos se encontrar, e eu quero ver muita gente agregada junto com vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Que mensagem maravilhosa. A gente lê ali Neemias capítulo 3:3, a gente só tem aquela frase ali, a gente fala o que vai sair. Por isso que tem que ser analisada a Bíblia como um todo. Então ele requer isso de nós. Sob a minha autoridade vão. Em Atos dos Apóstolos nós vemos os apóstolos pregando, mesmo em meio à perseguição, avançando. Esse não é o sinônimo exato daquilo que Jesus disse que a igreja seria? Vai dizer para Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra que você falou agora, sobre essa pedra que você falou, o Cristo, Filho do Deus Altíssimo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Prevalecer fala de defesa. É o inferno defendendo e a igreja atacando. Não é o contrário. A gente entende que é o inferno atacando e a igreja defendendo. Não, mas hoje a igreja infelizmente está nessa situação de defesa. Mas está na hora de ir para o ataque, irmãos. É a hora que Deus está chamando para nós irmos para o ataque, porque já é o tempo do fim. E quantas almas iremos apresentar ao Senhor naquele grande dia? É momento da gente pegar a espada e falar como Moisés. Falar como aquele louvor: me tira o medo do que vai acontecer. Me tira o medo que me faz dizer: Moisés, vai em meu lugar. Vai lá, eu tenho medo dessas coisas, do que pode acontecer se eu me aprofundar mais. E Deus fala para você:
vai. Se entrega. Deus não tem compromisso para quem se entrega na metade, irmãos. Deus só tem compromisso com quem se entrega por inteiro. E se entregar por inteiro é se entregar a vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ou seja, entrega e confia, esquece. Você vai para ambientes que você vai temer, mas porque você está debaixo da autoridade dele e da segurança dele, você vai. É isso. Quem não entrega tem reserva, fica com o pezinho atrás, nunca consegue ir, nunca consegue dar um passo a mais, fica parado, estagnado. Às vezes não consegue anunciar Cristo dentro da família, porque não se entregou por completo, tem reserva. Quem tem reserva ainda com Deus, não se entregou por completo, não tem autoridade. E é o que a igreja tem perdido, a autoridade. Por não ter relacionamento íntimo com Deus mais, e por ter reservas. Sou crente, mas há algumas coisas que eu ainda não decidi abrir mão. Mas eu amo estar na presença de Deus e eu vou ficar. Tá certo, tem que ficar. Mas pelo amor de Deus, trate as suas reservas. Trate tudo aquilo que você tem tratado como algo intratável. Trate. Porque Deus quer te usar, e para isso você tem que estar solto. A reserva, ela te prende. É como uma âncora amarrada no meio do oceano. Você quer ir para lá, não vai, porque está preso. A reserva é isso. E o diabo tem o propósito na nossa vida de nos fazer paralisar. Porque ele sabe que se nós estivermos animados, felizes, pregando o evangelho, alegre, a Bíblia diz que aquele que semeia cantando e louvando ao Senhor, a boa semente voltará cantando e adorando ao Senhor com os frutos. Então é uma promessa. Mas o interessante é que a Bíblia fala que aquele que prega chorando, então mostra dois estágios. Não está dizendo, não está prometendo aqui vida fácil, não está prometendo que o evangelismo vai ser fácil. Vai ter momento que vai ser difícil, e alguns vai ser fácil, mas Deus vai estar em todos eles. E é importante você entender e ter maturidade para lidar com isso. As almas são mais importantes do que a minha própria vida. Isso aqui nós não estamos acostumados a ouvir nem falar. Mas as almas são mais importantes do que a nossa própria vida. Você conhece a Cristo. Se hoje o Senhor Jesus te chamar ou vier nos arrebatar, você sobe. Mas a outra alma que não conhece, aquele para quem você deve anunciar, fica. Então para Deus vale muito mais, às vezes, perder um Estevão do que perder uma multidão que vai se converter através da mensagem que ele transmitiu, através de palavra e da vida e a sua morte. Então temos que ter essa consciência, irmãos. Louvado seja Deus. Pode deixar, irmão. Se não der para terminar, mas vai dar. Em nome de Jesus, que hoje eu tô conseguindo ser metódico aqui. Glória a Deus. Eu anotei para mim ser objetivo. Para que haja expansão no reino de Deus, é necessário algumas coisas. O que nós queremos no reino de Deus é expansão. E os irmãos há de ouvir comigo que reino de Deus não se baseia apenas na igreja. Reino de Deus é algo muito superior. Mas é importante a igreja, porque é aqui que nós somos alimentados, como estamos sendo essa noite. É aqui. Então é para cá que nós temos que trazer. Jesus, ele ia até os pecadores e trazia para perto. Porque tinha que estar perto. Perto ele pode tratar, perto ele pode cuidar. Mas como que ele vai cuidar quem está longe? Quem está longe, ele vai lá e cura a lepra. Porque ele vem na hora da necessidade e Deus fala, está curado, pode ir embora. Aí volta um para agradecer e fala, então tá bom, você pode ficar no meio e você vai ver quantas alegrias você vai experimentar na minha presença.
Louvado seja Deus. Então, para que haja expansão, é necessário, primeira coisa, mudar a mente, maturidade. Maturidade de saber que a tua vida, ela é inferior ao Evangelho. A minha vida é inferior à mensagem de Cristo, a mensagem da cruz. Maturidade para saber que, em relação ao reino de Deus, o meu próximo, ele deve ser considerado superior a mim. Filipenses 2:3. Se eu não tiver essa concepção, eu não estou falando do meu próximo da igreja também não, tá, irmãos? Eu estou falando também de quem está lá na rua capengando agora, bebendo a noite inteira, perdido, com a família destruída. É você olhar para ele e falar: eu te considero superior a mim. Não estou falando que nós louvamos pela atitude da pessoa, não. É um princípio bíblico. Você tem que reconhecer o seu próximo maior do que você, porque só assim você vai dar a sua vida por ele. Você vai se doar por ele. E para que haja expansão é necessário isso. O amor, a capacidade de se doar para o próximo. Depois, consciência missionária. Consciência que eu sou comissionado. Irmão, a palavra ide é como você já estivesse lá. A palavra ide, no grego, ela fala de algo, de uma ideia de você lá já. É como a sua mãe diz: vai num pé e volta no outro. Tamanha urgência do evangelho, do evangelismo. Por isso ele fala ide. E também é interessante nós falarmos aqui, na nossa língua portuguesa mesmo, a palavra ide está no imperativo, que é obrigação. Não estou pedindo. Você é discípulo? Então vai. Você foi preparado para isso. Você foi batizado, aceitou Jesus, foi batizado e preparado. Agora você tem o dever de anunciar o evangelho. É um dever. E eu não estou falando de pregar em púlpito não, irmãos. Porque há um momento de pregar aqui, mas há um momento de ir lá para fora e falar baixinho no ouvido, sentar com toda a calma, com um sorriso no rosto, com toda a estratégia do céu, para poder ganhar os pecadores. Há um momento de falar aqui, mas há um momento de sentar dentro do ônibus e alguém vai estar sentado do lado e você puxar um assunto, ou ele vai puxar, e você anuncia Cristo a ele. Então é isso. Depois, maturidade, consciência missionária, perseverança na missão. Se você não tiver perseverança na missão, essa mensagem ela já vai cair por terra aqui já, porque você não vai levar adiante. Perseverança na missão. Independente do que aconteça, eu vou ganhar uma alma para o Senhor pelo menos esse mês. Independente do que aconteça, esse mês eu consigo trazer alguém. Não vou dizer que eu vou ganhar, mas eu vou fazer de tudo para ganhar. Mas se não ganhar, pelo menos trazer para a igreja. Pelo menos trazer no culto, eu vou convencer. É o nosso trabalho, irmãos. Esse é o nosso trabalho. E daqui a pouco eu vou falar do Espírito Santo, que nós já sabemos. Temos que ter boa motivação. Temos que, já que nós estamos anunciando as boas novas, boa notícia. Você já viu alguém anunciando uma boa notícia com tristeza, com semblante de luto? Então nós precisamos ser motivados, estar alegre, marchando. E a pessoa que está lá no mundo, irmão, talvez vai olhar para você e vai achar que você nem tem problema. E bem verdade que ele não precisa nem saber. Bem verdade. Mas, através da sua atitude de anunciar Cristo a ele, mesmo nas suas dificuldades, com um sorriso no rosto, isso atrai mais a atenção para o nosso Jesus do que as próprias palavras que nós usamos no momento, no ato do evangelismo. A nossa atitude.
Boa motivação, coragem. Mateus 16 vai dizer, que eu já disse, 16, 18, que nós devemos atacar, eu parafraseando o texto, nós atacamos o reino do inferno, nós atacamos e ele que tem que recuar. Para isso, jejum, oração, para isso, preparo espiritual cerrado, para que nós não venhamos ficar vulneráveis. Da mesma forma que você vai para a guerra, você vai atacar, você fica vulnerável também. Então você precisa se armar cada vez mais. Se vai para essa guerra, se prepara, jejua, ora. Se ora, ora mais. Se jejua, jejua mais, para que assim Deus possa te ajudar. E amar aqueles a quem Deus ama. Lucas capítulo 11, versículo 21, está escrito um texto muito interessante. Lucas capítulo 11, versículo 21. Já abri aqui. Expansão, né, irmãos? Vamos falar de expansão? Porque hoje a expansão no reino de Deus, alguns acham que é migrar crente de uma igreja para outra. Isso é expansão. Isso é lotação. Lotação tem em qualquer lugar. Na boate, lotação tem nos baile funk, lotação tem aí em bares. Mas reino de Deus não lota, não é lotação não, irmãos. Por mais que os espaços da igreja fiquem todo tomado, isso não é apenas uma lotação. Isso é reino de Deus sendo ingressado em vidas, e vidas sendo ingressadas no reino. É isso o reino de Deus. Reino de Deus está escrito aqui, Lucas 11, 21. Os fariseus vão questionar Jesus e vai falar para ele: ele expulsa por Beelzebu, príncipe dos demônios. Aí ele fala: quando um homem forte ou valente, bem armado, guarda a sua casa, em segurança está tudo o que tem. Se vier, porém, outro mais forte do que ele, vence-o, tira-lhe toda a sua armadura, em que confiava, e reparte os seus bens. Quer saber o que é reino de Deus? É isso aqui: entrar no território do valente, amarrá-lo, tirar todas as suas armaduras, pegar todos os bens que estão, todos aqueles que estão presos sobre ele, e trazer para fora. Vocês estão livres, estão libertos. Reino de Deus, irmãos, expansão é isso. É ir lá fora e arrancar, irmãos, com garra. Eu estou falando essa mensagem ao mesmo tempo orando em espírito, para que essa mensagem seja compreendida, que eu também preciso, eu tenho orado a Deus, mas Deus por esses dias tem me despertado de maneira tremenda sobre isso. Eu disse para os irmãos que tem me dado, eu sinto que é um novo coração que eu recebi, coração que acomoda mais pessoas, um coração que acomoda tanto o ímpio quanto o crente. É um coração que consegue acomodar até o homossexual, consegue acomodar, irmãos, aqueles que todos desprezam. É o coração que Deus deseja que a igreja tenha. Conseguir, irmãos, a Bíblia vai dizer sobre isso. Alguém morreria por um justo, talvez, mas por um injusto ninguém morreria, nem consideração nenhuma teria. Mas Jesus morreu por nós. Olha o que o texto vai dizer: quando nós ainda éramos ímpios, gentios. Nós não éramos, irmãos. Por isso que não é mérito nenhum. Nós estamos aqui, não é mérito, é graça de Deus. Ele vai dizer: aonde abundou o pecado, superabundou a minha graça. Quem é o alvo da evangelização? Lucas 15: pecadores e publicanos se aproximavam para pregar, e Jesus vivia rodeado de pecadores e publicanos, e meretrizes iam até ele.
Algumas eram libertas, como Maria Madalena, da qual ele expulsou 7 demônios, e acompanhava ele. Prova disso que quando ele ressuscita, uma das primeiras que estava lá, a que recebeu ele, que viu ele de primeira mão, foi Maria Madalena, a qual ele expulsou os espíritos malignos. Então é essa dinâmica do reino de Deus e da evangelização. A gente vai e a gente traz. A gente vai e traz. Por isso que não existe essa questão de... A gente não tira, a gente não tem direito de tirar ninguém. Não está sob o poder da igreja tirar ninguém da igreja. Não está no nosso poder e autoridade. Nós não temos para isso. Vou falar por mim. Hoje aqui eu sou uma autoridade abaixo de Deus. Eu não posso tirar ninguém da igreja. Graças a Deus não tenho esse desejo. Mas eu não posso. Porque o reino não é meu, o reino é dele. E esse negócio então que nós vemos hoje, de pessoas excluindo para fora, chutando para fora da arca, vai embora. Pessoas estão achando que é o dono do céu, que tem a chave de Davi, a chave de Jessé. Tem gente achando, se confundindo com a quarta pessoa da Trindade. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens. 2 Timóteo 2:7. Jesus Cristo, homem. Só um mediador. Não tem Maria, não tem João, não tem ninguém, irmãos, que salve a não ser a Cristo. E Lucas 19:10 vai dizer: o Filho do Homem veio salvar aqueles que estavam perdidos. Ele vai na casa de quem? De um ladrão. Ladrão daqueles que roubava na cara dura, que tinha direito para isso. Zaqueu. Ninguém queria perto, e Jesus vai fazer o quê? Vai trazer exatamente para perto. Falou: hoje eu vou lá para tua casa. Tem muitas pessoas que pregam e esquecem que Jesus é Cristo. Acha que aquele encontro foi tipo um susto. Tem alguém? Zaqueu, você está aí? Não é um susto, irmãos. Jesus passou por ali porque para aquilo que ele ia fazer, ele ia pousar na casa dele. Ele já estava indo com esse propósito. Jesus, ele marca encontros com a gente sem a gente nem saber. Está no poder dele. Você está aqui hoje não é porque você marcou o encontro, é que ele marcou. Tem encontros que é ele quem marca. A mulher samaritana, nós falamos sobre ela. Quem olha o texto parece que foi por um acaso que ela apareceu naquele horário e Jesus se encontrou com ela. Não existe acaso com Deus. Ele sabe de todas as coisas. Ele preparou o momento. Ele foi na hora. E ele deu uma grande salvação para aquela mulher. Mateus 9:9-13. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E o contexto é triste, porque ele está sendo censurado exatamente por comer com pecadores. Ele está sendo censurado por comer com pecadores, pelos fariseus, os crentes da época. E a resposta dele, quando ele diz isso: eu não vim chamar justo, mas eu vim chamar pecador. Não pense você que ele está aqui, é uma verdade, mas ele está dizendo ao mesmo tempo: eu queria que vocês fossem salvos também. Eu não estou querendo excluir vocês, mas vocês estão se excluindo do reino de Deus. Então os fariseus estavam se excluindo por causa da religiosidade que tinha. Agora, caminhando já por fim, nós temos o texto que nós já lemos, mas eu vou pegar alguns pontos. Uma missão em Samaria, vamos ver na prática. A partir do versículo 25 de João 4. João 4, a partir do versículo 25.
Glória a Deus. Aqui Jesus ele vai nos dar uma aula de como é fazer missão. Primeiro, olha a aula. Isso aqui é maturidade, irmãos. Isso é maturidade. Entenda que no mesmo lugar onde tem joio, tem trigo. A gente sabe disso. Tem, querendo ou não. É a palavra que vai dizer. E aqui ele vai falar. Assim também tem pessoas que estão no propósito e outros que não estão no propósito. Eu posso envolver quem não tem maturidade junto num propósito delicado, difícil. Eu tenho que saber analisar e discernir pelas características e qualidades da pessoa se ela pode entrar comigo em uma missão. Não é todos que podem entrar em algumas missões específicas, não são para todos. A gente tem que selecionar a dedo. Fulano vai, fulano vai. Prova disso que Jesus selecionou 70 de 70, 12 de 12, 3 e de 3, 1. Porque é necessário, para usar ele faz essa separação, não adianta. Para salvar não, vem todos. Mas para usar ele vai fazer essa separação. Porque é para o bem das almas. Jesus nos dá essa aula. Primeiro, ele manda os discípulos comprar comida. E eles vão cantando, talvez não entendendo. Por que ele quis ficar sozinho? Por que ele falou que era necessário vir por esse caminho que nós odiamos? Caminho dos samaritanos. Ele fala, era necessário passar por Samaria. O narrador Lucas escreve, era ali necessário. E ele para, e eles vão comprar comida. Por quê? Porque a religiosidade, a gente vê lá na frente em Atos, que Pedro, Deus teve que dar a visão 3 vezes, teve que mandar 3 homens, para mostrar que a visão dizia respeito a eles, enquanto para o ímpio, o gentil Cornélio, Deus deu uma visão só, e ele já obedeceu, porque havia um monopólio gigante sobre os judeus. Eles achavam, a salvação é para nós, ninguém mais tem direito, só nós. A salvação vem do judeu, o gentil não tem direito. Tanto que a pregação dele na casa de Cornélio começa assim: meus irmãos, vós bem sabeis que a salvação veio primeiro para os judeus, porque não abre mão. Mas Deus nunca fez separação. Desde o início todos nós estávamos envolvidos. Quando disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está envolvido ali, todos nós. Então aqui nós vemos, os discípulos não entendiam porque eram judeus. Então ele fala, eu vou mandar esses camaradas comprar comida porque eu amo eles. E eu sei que eu amo também ela. Aquela que está vindo, aquela com quem eu marquei encontro, está vindo. E se eu deixar eles vão atrapalhar a missão. Então ele manda comprar pão. E você precisa aprender, mandar alguém comprar pão quando ele não tiver conta, quando ele não souber como lidar com a situação que você precisa lidar, que Deus colocou sob a sua direção. Tem coisas que Deus dá que é só para você. Tem coisas que devem ser compartilhadas com mais alguém. E tem coisas para compartilhar, Deus vai falar, para esse sim, para aquele não. Isso é senso, tá, irmãos? É senso. Se uma pessoa fala mal de outra pessoa para você, ela fala mal de você para outra pessoa. Isso é senso, tá? É só um detalhe, só um dos pontos. Se alguém falar mal de outros para você, fala de você para outros com a mesma naturalidade. Então fique tranquilo, se você dá ouvido, porque outro dia será outro dando ouvido a seu respeito. Então entenda quem você coloca do seu lado para fazer missão. Se você não sabe apagar incêndio, chame quem sabe, tá? E a missão em Samaria ele vai ensinar. Ele foi matar a sede dessa mulher samaritana.
uma coisa que seria inaceitável para eles. Então vai comprar pão. Se a salvação estivesse nas mãos dos discípulos, por mais triste que seja, se a salvação nossa dependesse dos discípulos antes de serem restaurados, nós não estaríamos aqui hoje. Não tinha grego, não tinha ninguém, era só eles. Eles iam se fechar ali. Por isso que Deus teve que intervir, permitindo a morte de Estevão, para eles poderem se espalharem. Depois ele foi lá e permitiu o quê? A visão na casa de um centurião, Cornélio. E assim ele foi revelando dia após dia. Depois ele levanta um fariseu ortodoxo, como era Paulo, nascido no judaísmo, e ele revela a ele, como está lá em Efésio, que vai dizer: a mim foi revelado o mistério, que gentil e judeu fazem parte do mesmo banquete. Tanto um quanto o outro tem direito à salvação. Então Deus ele foi esclarecendo. Mas se dependesse, nós não estaríamos aqui. 1 Coríntios, louvado seja Deus. Se a salvação então estivesse, mas graças a Deus que nos dá vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como diz Paulo em 1 Coríntios 15:57, é no nome dele que nós somos salvos. Não é no nome de pastor, não é no nome de evangelista, não é no nome de diácono, de cooperador, de ninguém, de apóstolo. É no nome de Jesus. Não tem Santo Agostinho, não tem santo ninguém. É Jesus, irmãos, o único santo que pode te levar para o céu. E é o único santo que a gente sabe que foi santo, 100% santo. Tenho 5 minutos apenas e eu tenho que correr, mas eu vou conseguir. Você torce aí, irmão, por mim? Glória a Deus. Então, de todo dado momento, os discípulos se preocupam em Jesus. Depois você continua o texto, tá, irmãos? João, o que eu falei? João 4:25. Mas depois você continua o texto, porque aqui ele vai entrar no contexto da seara. Ele vai falar sobre a questão do evangelismo. Por isso que eu falei da paixão de Cristo. Tem hora que ele revela, tem hora que ele vinha com mais calma, com medo de assustar os discípulos, mas dado momento ele se revelava assim um tanto que entusiasmado, sabe, um tanto que decidido a ganhar alma. E aqui nós vemos isso. Ele se preocupa com ele quando eles voltam com a comida e fala: Senhor, o senhor não vai comer? O senhor não está com fome? E ele fala: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. A minha comida, a minha bebida é essa, a minha vontade, o meu desejo é esse. Vocês não sabiam que vocês estavam comprando pão, não podia estar comigo, mas se vocês pudessem contemplar a grande festa que está acontecendo agora no céu, por causa de uma mulher que esteve aqui. A Bíblia vai dizer, irmãos, que enquanto ele recebia os discípulos, a mulher samaritana larga o cântaro. Ela foi buscar água, mas ela larga o cântaro e vai correndo para Samaria, para a cidade dela. E eles nem saíram do lugar, e Jesus estava preparando eles. Jesus estava preparando, a gente percebe no texto que Jesus estava preparando eles, porque ele sabia o que estava para acontecer. A pregação para aquela mulher samaritana, ele sabe para quem, irmãos, ele dá. Ele colocou sobre aquela mulher uma potência, um potencial que ela não sabia, irmãos. Ela simplesmente saiu e foi entregar o que ele deu. E aqui nós vemos: vocês não dizem, ele começa a falar, vocês não dizem que ainda falta 4 meses antes que venha a ceifa? Pois eu vos digo, olhem para os campos, já estão brancos. E quando eles olham, uma multidão de samaritanos começa a chegar, porque aquela mulher foi e anunciou, e aqueles samaritanos chegam até ele. Isso está exatamente aqui no versículo 39. Tendo terminado de falar, chegou uma grande multidão de samaritano. Olha a rapidez que essa mulher foi.
É o Evangelho de Cristo. Repete comigo, irmão. É o Evangelho de Cristo. Aí nós temos algumas coisas aqui, algumas considerações. Uma mulher. Porque naquele tempo mulher não tinha voz. Uma mulher. E a Bíblia trata de dizer o seguinte: muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher. Totalmente anormal isso aqui. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que te envia, Ele dá poder às suas palavras. Quando Deus quer usar um servo dele, Ele dá poder às suas palavras. Quem não tem voz, Ele dá voz. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele faz pequeno se tornar grande através da atitude. Esse é o nosso Deus. E Ele deu voz àquela mulher. E quando ela trouxe a mensagem, todos que estavam ali ouviam e eram impelidos pelo Espírito a seguir ela até Cristo. E quando elas encontram Cristo, é a última informação aqui importante. Quando ela encontra Cristo, Cristo encontra ela, a gente não sabe definir tudo, mas da mesma forma que Cristo encontrou ela, ela encontrou a Cristo. Entenda, Cristo encontrou. Quando Ele encontra, Ele consegue resgatar alguém para Ele. Há uma alegria tremenda no céu. Você para Deus é valioso. Eu pergunto para você: você tem tratado o teu Deus como algo valioso? O Evangelho como algo valioso? A oração, o jejum como algo valioso? Está aqui como algo valioso? Reforma a porta do peixe. Reforma a porta do peixe nessa noite. Semana passada eu conto o sonho, porque foi isso que nos trouxe, sem eu querer, foi de maneira inusitada. Eu conto um sonho que eu tive, que eu disse para os irmãos que ia contar. Foi onde Deus falou para mim, depois completou com a palavra, que a porta do peixe dessa igreja precisa de reforma. E detalhe, nós somos uma igreja que fazemos missão. Se Deus está falando que quer reforma, é porque não estamos fazendo do jeito certo. Precisa melhorar. Alguma coisa precisa mudar. E nesse sonho, eu estava atravessando um muro. Compartilhei com algumas pessoas, com a minha irmã, o pastor Edilson, também me ajudou. E a questão é que nesse muro eu estava passando e eu estava atravessando. O meu pé direito estava em uma represa e o meu pé esquerdo estava em outra represa. E eu me arrastava para chegar do outro lado. Só que ao mesmo tempo eu levava os meus olhos para a direita e via uma represa parada. E eu que não gosto de pescar, falei: quem teria coragem de parar aqui? Tem que ter muita paciência para pescar num lugar tão tranquilo. Tem que ter muita paciência, porque não tem vestígio de peixe nesse lugar. E quando eu olhei para o lado esquerdo, aquela represa jogava peixe que ele vinha para cima de mim. A ponto de que um peixe veio, eu joguei ele para fora, era um grandão. Não, eu não sei o tipo de peixe, mas eu já vi aquele peixe, um peixe grande, irmãos. E eu fui pegá-lo, e quando eu peguei, ele quebrou na minha mão. Era peixe estragado. Aí eu entendi que não é que a fonte, nesses dias eu estava num dilema: será que a igreja a qual estou pastoreando está frutificando? Eu estava com esse dilema. Até profecia eu deixei de entregar. Deus falou: passa lá, faz isso. Falei: não faço. Aí depois eu mandei mensagem, a pessoa mandou mensagem para mim, e eu falei: não é possível. Aí eu fui e compartilhei com a pessoa. E ela falou: exatamente naquele dia eu estava passando por isso. Tá? Então, eu estava nesse dilema. Eu falei: meu Deus, a igreja parece que está parada, Senhor. A gente quer alma, mas parece que não está acontecendo. Por mais que a gente se esforce, se mova, não está acontecendo. E Deus me deu esse sonho.
porque eu estava olhando outras igrejas e eu vi aqui aquela multidão. E de repente, no sonho, o que acontece? É Deus mostrando para mim. A represa está parada, não significa que não tem movimento. Acontece que os melhores peixes estão na profundeza. Pastor Edilson compartilhou comigo. Os maiores peixes e de melhor qualidade estão nas profundezas. Se você quer descobrir, você que tem que mergulhar. Nem todo peixe que está na superfície boiando, igual estava se jogando para cima, é um peixe que você deve levar em consideração, porque tem muito peixe estragado por aí. Então Deus me corrigiu, mas ao mesmo tempo, por trazer essa questão do peixe, Deus disse, porque aí eu fui pegar o texto, né? Foi na semana que eu decidi fazer a campanha das 12 portas de Jerusalém. Aí que eu fui ver o que tinha, porta do peixe. Falei, meu Deus. Então Deus tratou conosco, está tratando conosco. Eu vi a oração da irmã Inês aqui, para que Deus nos ajude a entender, a ouvir o que Ele tem falado. E se você está bem atento, você sabe que Deus está cobrando um pouco mais de intensidade nossa, na obra de Deus, um pouco mais de entusiasmo e paixão pelas almas dEle, porque nós teremos de dar conta, naquele grande dia, por toda a mensagem que ficou dentro do teu peito guardada, mas você não liberou. Amém? E eu não liberei. Então, a partir de hoje, vamos reformar essa porta. Eu creio que nesta noite, portas foram reformadas e estão indo para casa com uma outra perspectiva sobre obra missionária. Há pessoas que vão chegar na sua casa, o Espírito Santo testifica no meu coração, que vão chegar na sua casa e já há muito tempo já não prega para aquele indivíduo que está lá, mas hoje vai chegar encorajada pela palavra e vai pregar. Amém?